Oi, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um testemunho pessoal e eu espero que edifique a sua fé. Então, desde muito nova, eu tinha um sonho de um dia vir para os Estados Unidos e morar aqui, estudar, mas era um sonho muito distante. Primeiro porque a minha condição de vida não me permitia, né, em questão financeira. Seria totalmente impossível sair do país. E também tinha as minhas próprias crenças, mesmo muito nova, pra mim, eu não acreditava que um dia seria possível, que um dia eu poderia falar inglês, que um dia eu poderia vir pra cá, morar aqui. Então, era um cenário totalmente de impossibilidade. Era literalmente só um sonho, assim, sabe? Bem distante, era só uma imagem de algo que eu queria, mas, enfim, não acreditava que seria possível. E resumindo, bem resumido, eu realmente tive um encontro com Deus, me converti de fato, tem acho que 3 anos. Acho que foi em 2020, final de 2022, 23. E desde então eu tenho vivido as coisas mais impossíveis, assim, que eu não consigo nem acreditar que eu poderia viver. E eu acho que a maior delas, que é a que me está fazendo fazer esse vídeo, é que hoje eu sou oficialmente uma estudante de mestrado nos Estados Unidos. Primeiro que eu já tô morando aqui tem 1 ano. Isso que já era, né? Isso já é era uma impossibilidade, sendo a minha realidade hoje. E agora, literalmente, sou oficialmente uma estudante. Então, eu sei que eu tenho feito a minha parte, mas eu não consigo ver que foi por mérito meu, porque eu não sou nada, não tenho nada. Então eu consigo ver que tudo foi preparado exatamente nos detalhes, assim, por Deus. E eu só tô podendo viver esse sonho agora porque com certeza é um sonho de Deus também pra minha vida. Ainda tem muita coisa que ainda não tenho clareza, né, daquilo que Deus tem pra mim. Mas eu creio que se Ele me permitiu, se Ele abriu esse caminho no deserto, é porque Ele já tinha isso pra mim, talvez. Então foi Ele que plantou esse desejo em mim, né? E agora, no momento oportuno, se tornou realidade. E ainda nem caiu a ficha, porque eu recebi a notícia faz um dia. Ainda nem caiu a ficha. E eu só sei que eu só tenho a agradecer a Deus, porque aonde eu tava, as condições que eu tinha, era realmente impossível. E o mais louco disso é que um dia antes de eu receber a notícia, eu tava orando, né, passando meu tempo com Deus, e eu falei: Deus, fala comigo através da sua palavra. Eu não sei o que eu preciso agora, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe. Então fala comigo aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor tem pra mim. E então eu abri a Bíblia em Isaías 43. E é uma palavra que já tem falado comigo há muito tempo. E toda vez que eu recebi essa palavra, né, que é Isaías 43, 18 e 19, eu ficava: mas Deus, onde que eu não tô vendo? Né? Eu tava já vivendo aquilo, já era uma realidade, mas eu ficava me questionando: mas Deus, o que é novo? O que, né, o Senhor vai fazer que eu não tô vendo? E então um dia antes eu abri essa mesma palavra e não tinha nem como eu ter aberto da minha própria
mesmo ter aberto assim, porque a Bíblia, porque eu não sei ainda de cor onde fica cada livro, né? Então, eu antes de abrir a Bíblia, eu falei, Deus, eu não quero abrir essa Bíblia de forma aleatória, então me direciona. Então foi muito pontual, né? O que eu quero dizer é que nem se eu tivesse, se eu quisesse ter aberto nessa passagem, eu teria aberto, porque eu não sei onde fica Isaías, né? Digo, exatamente, né? Assim, eu sei que fica no Velho Testamento, mas eu não sei ainda a ordem dos livros e tal. Então foi muito pontual. E o versículo, né? Os dois versículos chaves que tem vindo pra mim nessa minha nova etapa da vida, né? Fala bem assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E literalmente é o que eu tô vivendo, porque é literalmente Deus abrindo um caminho no deserto. Abrindo um caminho no lugar de impossibilidade. E eu vejo Deus trabalhando em mim, principalmente, né, antes de eu chegar até aqui, Ele já estava trabalhando em mim, o meu caráter, minha identidade, diariamente reforçando a minha identidade nele, identidade de filha. E acredito que se agora, né, isso se concretizou, é porque agora eu tô preparada para avançar para esse caminho. Então, talvez a Vanessa de antes não conseguiria suportar, né, isso. E, enfim, o que eu quero dizer é que Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, porque mesmo se essa porta não tivesse sido aberta, Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria no controle de todas as coisas. E o que eu tenho aprendido, uma das coisas que eu tenho aprendido nesse meu tempo com Ele, é que até quando não dá errado, até quando aparentemente dá errado aos meus olhos, eu escolho hoje agradecer, porque eu já entendi que quando eu escolho confiar nele, as coisas, mesmo que aparentemente que não dão certo aos meus olhos, eram coisas boas, mesmo que hoje eu não entenda, lá na frente eu vou entender, né? O motivo de não ter dado certo. Então eu vejo como um livramento de Deus. E eu vejo como um cuidado de Deus. E isso é maravilhoso, saber que alguém se preocupa comigo, né? Porque a gente vê as coisas aqui, agora, assim, né? O que tá no nosso plano. A gente não tem a gente não consegue ver todo o processo. Mas Deus, Ele pode, Ele vê, Ele sabe todas as coisas. Então, se agora deu errado, se mesmo tivesse dado errado essa porta, tenho certeza que é porque Ele, né, mesmo que agora eu talvez não entendesse, eu sei que lá na frente Ele ia me mostrar o motivo. E com certeza Ele teria algo ainda maior e melhor pra mim. Então, eu tenho aprendido a confiar nele quando as coisas dão certo e também quando as coisas aparentemente, aos meus olhos, algo que parece bom dá errado. E uma coisa que é importante também, que aqui em Isaías 43, no versículo 4 e 5, fala assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Então aqui é só para reafirmar o cuidado de Deus com a nossa vida, né? E aí isso tem me feito a descansar, aprender a
descansar cada dia nele, a confiar e a descansar, porque ele é um pai presente, ele é um pai bom, e o que ele tem pra gente é só coisas boas, porque vindo dele não tem como esperar o contrário. Só que a gente tem que fazer a nossa parte de acreditar e confiar, entregar a nossa vida a ele, e o mais ele fará. E então eu quero só concluir dizendo que aquilo que parece impossível, que você entregue nas mãos de Deus, porque se for da vontade dele, alguma coisa ele vai fazer, de algum jeito vai vir e vai acontecer e vai dar certo. E então eu desejo que você tão somente creia que Deus é por você e deseje sonhar os planos de Deus, os sonhos de Deus, porque você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você decidir traçar o seu caminho sem a vontade de Deus. E com ele não tem como se arrepender, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, esse vídeo é um vídeo de testemunho, né? Mas é um vídeo de agradecimento a Deus, porque ele tem cuidado de mim nesse meu tempo aqui. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes nesse meu tempo aqui. E eu tenho aprendido a pensar diariamente por esperar grandes coisas vindo do Pai, por ter boas expectativas da parte do Pai, porque é o que Ele quer. Então, eu desejo que Ele faça o mesmo na sua vida, ainda mais, né? Porque para cada filho Ele tem um plano. Então, mas eu desejo que seus sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus, e que tão somente Ele venha a realizar e conceder esses desejos do seu coração. Amém.